Bem-vindos ao nosso vídeo sobre os hebreus, um povo antigo que deixou uma grande marca na história da humanidade. Os hebreus, também conhecidos como judeus, têm uma história rica e complexa que remonta a mais de 3.000 anos atrás. Eles são conhecidos por suas contribuições para a cultura, religião e filosofia, e sua influência pode ser vista em todo o mundo atualmente. Neste vídeo vamos explorar a história dos hebreus, suas crenças religiosas, sua relação com outras culturas antigas, e como eles deixaram um legado duradouro na história da humanidade. Prepare-se para uma jornada fascinante pela história antiga, enquanto exploramos a vida e os tempos dos hebreus. Os hebreus foram um povo semítico originário da região do Levante, no Oriente Médio, que se desenvolveu por volta do segundo milênio antes de Cristo. O etnônimo hebreu provavelmente se originou do termo hebraico Eber ou Ivrim, que significa povo do outro lado do rio. O termo também foi utilizado a partir do período romano para se referir aos judeus, um grupo étnico e religioso de ascendência hebraica. Os hebreus falavam uma língua da família cananeia, a qual se referiam pelo nome de língua de Canaã. Eles foram responsáveis pela composição dos livros que compõem a Bíblia, obra considerada sagrada por religiões monoteístas ocidentais e orientais. A crença dos hebreus em um único Deus, ou seja, a profissão de uma religião monoteísta, foi uma das primeiras desse tipo no mundo. Segundo sua crença, esse único Deus não pode ser representado em imagens ou estátuas, o que caracteriza a idolatria. Essa crença é a origem das três maiores religiões monoteístas do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. De acordo com o livro de Gênesis, Noé gerou Sem, que gerou Arfaxade, que gerou Salá, que gerou Eber. Eber, por sua vez, gerou Peleg, que gerou Reu, que gerou Serug, que gerou Naor, que gerou Terá. Terá, por fim, gerou Abrão, que é considerado um dos três patriarcas do povo de Israel, sendo Isaque e Jacó os outros dois. Mais tarde, o nome de Abrão foi mudado para Abraão, que significa pai de muitos povos. Abraão, Isaque e Jacó são considerados os patriarcas dos hebreus, povo que viria a se tornar o povo judeu. Eles são figuras centrais do Antigo Testamento da Bíblia e suas histórias são fundamentais para entender a religião e cultura judaicas. Abraão é considerado o pai do povo hebreu e a ele é atribuída a fundação da aliança entre Deus e os hebreus. Segundo a Bíblia, Abraão foi chamado por Deus para deixar sua terra natal e ir para Canaã, onde seria abençoado com descendência numerosa. Apesar de sua idade avançada, Abraão e sua esposa Sara tiveram um filho chamado Isaque, que seria o pai de Jacó. Abraão também é conhecido por ter sido submetido a um teste de fé, quando Deus pediu que ele sacrificasse seu filho Isaque. Mas no último momento Deus providenciou um cordeiro para o sacrifício. Isaque é o segundo patriarca dos hebreus e é conhecido por ter tido dois filhos, Esaú e Jacó, com sua esposa Rebeca. Jacó, o terceiro patriarca, foi escolhido por Deus para continuar a aliança com os hebreus. Jacó teve 12 filhos, que se tornariam os líderes das 12 tribos de Israel. Jacó também é conhecido por ter lutado com um anjo durante a noite e ter sido renomeado como Israel, que significa aquele que luta com Deus. As histórias dos patriarcas hebreus são cheias de simbolismo e são fundamentais para a compreensão da religião e cultura judaicas. As histórias de Abraão, Isaque e Jacó são contadas e celebradas em diversas tradições judaicas e continuam a influenciar a vida religiosa e cultural dos judeus até os dias de hoje. De acordo com a narrativa bíblica, os hebreus foram escravizados no Egito por um longo período de tempo. A história começa com José, um dos filhos de Jacó, que foi vendido como escravo pelos irmãos e acabou sendo levado para o Egito, onde se tornou um importante conselheiro do faraó. Como resultado, a família de José se mudou para o Egito para escapar da fome que assolava a região de Canaã. No entanto, com o tempo, os hebreus se tornaram escravos dos egípcios e foram forçados a realizar trabalhos árduos e degradantes. Eles clamavam a Deus por ajuda, e foi então que Moisés, um hebreu que havia sido criado na corte egípcia, foi escolhido por Deus para liderar o povo hebreu à liberdade. Com a ajuda de seu irmão, Arão, Moisés confrontou o faraó, exigindo que ele libertasse o povo hebreu. Depois de várias pragas enviadas por Deus, o faraó finalmente concordou em deixar o povo hebreu partir.
Eles atravessaram o Mar Vermelho milagrosamente, com água se abrindo para eles. Em seguida, vagaram pelo deserto durante 40 anos antes de finalmente chegar à terra prometida, Canaã. Após a fuga dos hebreus do Egito, liderados por Moisés, eles vagaram pelo deserto durante 40 anos até chegarem à fronteira da terra prometida. Segundo a tradição bíblica, Moisés não pôde entrar na terra por ter desobedecido a Deus, e a liderança foi passada para Josué, que conduziu os hebreus na conquista de Canaã. A conquista da terra prometida pelos hebreus foi um processo gradual, com as tribos se estabelecendo em diferentes regiões e lutando contra as populações locais. A Bíblia menciona 12 tribos de Israel, que seriam descendentes dos 12 filhos de Jacó, mas historicamente não há consenso sobre a existência dessas tribos como grupos organizados. Josué teria liderado as campanhas militares e a divisão das terras entre as tribos. A conquista teria sido concluída após a queda da cidade de Jericó, que teria sido cercada e destruída pelos hebreus com a ajuda divina. A Terra Prometida, também conhecida como Canaã, foi a terra que Deus prometeu aos hebreus como sua herança, segundo a tradição judaica. A história da conquista da Terra Prometida começa com Moisés, que liderou os hebreus em sua fuga do Egito e os guiou pelo deserto em direção à terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Depois da morte de Moisés, Josué se tornou o líder dos hebreus e conduziu a conquista da terra prometida. A conquista foi dividida em duas fases principais: a conquista do centro da terra, liderada por Josué, e a conquista das áreas periféricas, lideradas pelos juízes. Após a conquista da terra, as 12 tribos de Israel foram estabelecidas na terra prometida, cada uma com sua própria área de domínio. As tribos eram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gade, Asser, Efraim e Manassés. A tribo de Levi foi separada das outras tribos para servir como sacerdotes e não recebeu uma porção específica de terra. A divisão da terra prometida foi realizada por Josué, que distribuiu a terra entre as tribos de acordo com a orientação de Deus. Cada tribo recebeu uma área que correspondia ao tamanho de sua população e ao seu status dentro da nação de Israel. A tribo de Judá, por exemplo, recebeu a maior porção de terra, enquanto a tribo de Simeão recebeu uma porção menor. Após a conquista da terra prometida, os hebreus passaram a ser liderados por juízes, que eram líderes militares e religiosos escolhidos por Deus para ajudar o povo em tempos de crise. Porém, o povo hebreu começou a desejar um rei, assim como os outros povos ao redor deles. De acordo com a tradição bíblica, o profeta Samuel foi o último dos juízes e foi escolhido por Deus para ungir Saul como o primeiro rei de Israel. Saul governou por cerca de 40 anos, mas acabou se desviando do caminho de Deus e foi rejeitado como rei. Foi então que Samuel ungiu Davi, que se tornou o segundo rei de Israel. Davi reinou por cerca de 40 anos e é lembrado como um grande líder militar e unificador das tribos de Israel. Ele conquistou Jerusalém e a transformou na capital do reino. Seu filho Salomão sucedeu-o no trono e é lembrado por sua sabedoria e riqueza. Após a morte de Salomão, o reino de Israel se dividiu em dois: o reino de Israel, formado pelas tribos do norte, e o reino de Judá, formado pelas tribos do sul. Os reis que sucederam Davi e Salomão tiveram altos e baixos em relação à fidelidade a Deus e à estabilidade do reino. O reino de Israel acabou sendo conquistado pelos assírios em 722 a.C., enquanto o reino de Judá resistiu por mais tempo, até ser conquistado pelos babilônios em 586 a.C. e levando a um período de exílio para o povo judeu. O exílio na Babilônia, também conhecido como cativeiro babilônico, foi um período na história do povo de Israel que durou cerca de 70 anos, entre os anos 597 a.C. e 538 a.C. Durante este período, muitos judeus foram levados como prisioneiros para a Babilônia, após a conquista do reino de Judá pelo Império Babilônico. A primeira deportação ocorreu em 597 a.C., quando o rei Jecônias e a elite judaica foram levados para a Babilônia. Em 586 a.C., Jerusalém e o templo foram destruídos pelos babilônios e muitos judeus foram levados como prisioneiros para a Babilônia.
Esta deportação é considerada o fim do reino de Judá. Durante o exílio, os judeus enfrentaram muitos desafios, incluindo a assimilação cultural e religiosa na Babilônia, a separação de suas terras e do templo, e a falta de liderança política e religiosa. No entanto, o exílio também foi um período de grande criatividade e transformação, e foi nesse período que muitos dos livros do Antigo Testamento foram escritos e a religião judaica se desenvolveu. O exílio na Babilônia terminou em 538 a.C., quando o rei persa Ciro, o Grande, conquistou a Babilônia e permitiu que os judeus voltassem para sua terra natal e reconstruíssem o templo em Jerusalém. Este evento é conhecido como o Edito de Ciro e é celebrado pelos judeus até hoje como uma das maiores redenções na história judaica. Após o exílio na Babilônia, os judeus começaram a voltar para Jerusalém e a reconstruir o Templo de Salomão. No entanto, a restauração foi interrompida por guerras e conflitos com outras nações vizinhas, como os gregos e os romanos. Durante o período do Segundo Templo, os judeus desenvolveram novas tradições religiosas e literárias, incluindo a redação do Talmud e a formação de diversas seitas, como os fariseus, saduceus e essênios. Em 63 AC, Roma conquistou Jerusalém e a Judéia se tornou uma província romana. Sob o domínio romano, os judeus sofreram diversas opressões e revoltas, incluindo a revolta liderada por Simão Bar Coqueba em 132, 135 d.C., que resultou na destruição de Jerusalém e na dispersão dos judeus pelo mundo, conhecida como a Grande Diáspora. Apesar das dificuldades, a cultura e a religião judaica sobreviveram e continuaram a se desenvolver em diáspora, espalhando-se por todo o mundo. A tradição oral foi registrada por escrito no Talmud e outras obras literárias, enquanto a comunidade judaica manteve sua identidade cultural e religiosa através de suas práticas religiosas e celebrações. A esperança pela reconstrução do templo e do retorno a Jerusalém se tornou uma parte importante da religião judaica, e continua a ser um elemento fundamental da fé judaica até os dias de hoje. Descobrimos muitas histórias fascinantes ao longo deste vídeo sobre a história dos hebreus. Se você gostou, não se esqueça de dar um like e compartilhar com seus amigos. E se quiser saber mais sobre temas relacionados, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Obrigado por assistir.